e a Ucrânia vem perdendo força e apoio, principalmente dos países europeus, de alguns países específicos europeus que até então, até recentemente, estavam levantando a bandeira ucraniana, mas a realidade está sendo um pouco diferente. Por quê? Inclusive, estava vendo uma matéria de um jornalista irlandês, tá? Eu sempre estou de olho no que está acontecendo na imprensa de uma forma geral pelo mundo, e me chamou a atenção o que ele trouxe, que ele disse o seguinte, que a Ucrânia vai terminar destruindo a OTAN e a União Europeia como se conhece hoje, tá? Existe já um alerta já que a Ucrânia não pode participar, teoricamente não vai poder participar da OTAN, tá? Nos acordos com a Rússia de cessar fogo e tudo mais em breve, então isso não vai acontecer. Então a Ucrânia já pensa em entrar na União Europeia, mas a Ucrânia não tem os pré-requisitos para isso. Junto a isso, tem um problema do apoio militar financeiro, principalmente na parte financeira de alguns países, porque entenda o seguinte: nós passamos em 2020, eu sempre vou evitar alguns termos porque o YouTube nos penaliza, tá? Em 2020 você sabe o que foi que aconteceu, né? Aquele grande problema todo pelo mundo. Então, depois disso, muitos países que já vinham até caminhando bem economicamente tiveram uma grande queda, tiveram que reconstruir, reiniciar todo um processo econômico. E aí vem todo esse conflito entre Ucrânia e Rússia, e que no início os países começaram a ajudar, e uma coisa foi levando a outra em termos de problemas. Então os países não estavam totalmente reorganizados, foi surgindo o problema do petróleo, né, do gás específico, e está culminando, digamos, a gota d'água está sendo o que tem ocorrido na virada de ano, tá? Que é a Ucrânia não ter aceitado o acordo de renovação, a passagem do gasoduto, né? Tem um gasoduto que corta Rússia, Ucrânia e abastece alguns países europeus. A Gazprom, russa, existia esse acordo, pagava a Ucrânia por isso e tudo mais. Então, o contrato se venceu dia 31 e não renovaram. O que acontece? No caso, a Ucrânia não quis renovar. Vários países estão ficando na mão, tá? Vários países estão tendo um problema grave. Então, é mais um dos muitos motivos, tá ok? Só para você ter uma ideia, é, até a Polônia, que no início do conflito se preocupou bastante, se pronunciou, ajudou, né? Até aí tudo bem. E mês passado, tá, tô vendo até a matéria aqui, ó, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse que a sociedade ocidental está cansada do apoio à Ucrânia por parte de seus governos. Por que cansado em que sentido? Financeiro mesmo, é um gasto gigante, tá? É um esforço gigante. Fora o outro fator que é o seguinte, que pouco se fala e nem vão falar, que tem a ver com as baixas de alguns soldados franceses, do Reino Unido, da Polônia, de vários países da OTAN, que a OTAN tem trabalhado em território ucraniano, evidentemente em silêncio. Ou você acha que esses Storm Shadow, Ataque MS e outros tantos equipamentos que têm algumas táticas militares, alguns tipos de armamentos, todos eles têm que ser manuseados por pessoas que conhecem sobre isso, têm a habilidade para fazer isso. E, evidentemente, os ucranianos não tinham essa expertise. Então, tem soldados, sim, tem soldados até de gabarito mais alto que sumiu, sumiu do país. Ou seja, é baixa, tá? Morreu mesmo. Então tá tendo todo esse problema, e aí o fator econômico tá começando a pesar muito forte, tá. E toda vez que Zelensky abre a boca, Zelensky, e ele por cima, Zelensky tem uma tendência um pouco mais exagerada na hora de pedir apoio, e os países estão começando a dizer: "Poxa vida, nós ajudamos com isso, aquilo, outro, você tem que começar a resolver". Eles querem a todo custo, né, o Zelensky, trazer a OTAN para ir para o conflito. E eles têm evitado fortemente, né, que se entre nesse conflito,
E é para você ter uma ideia, o mais recente indivíduo que está pé da vida com Zelensky, vou mostrar aqui na imagem, é o primeiro-ministro da Eslováquia, né, o Robert Fico. Ele deu uma entrevista coletiva com o presidente sérvio, e também o primeiro-ministro húngaro durante sua reunião trilateral em Komarno, melhor dizendo, desculpa. Eslováquia, em 22 de outubro de 2024. Ele já dizia na época que do problema de concentração de imigração ilegal que estava tendo, normal, né, os ucranianos fugindo, proteção de fronteiras, não só ucranianos, né, toda a região. E toda essa problemática do gás que tinha ocorrido. Então, já em outubro, Robert Fico já estava alertando sobre esse problema do gás. E o que é que aconteceu? Piorou a situação. E ele está agora ameaçando cortar o apoio aos ucranianos, tá? Financeiro. Por quê? Porque houve o corte. E se. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa, você vai entender melhor. Hoje, a Eslováquia seria um dos países que mais sofreria, ou que mais está sofrendo, não sofreria não, está sofrendo na realidade, com o corte desse gás, tá? E detalhe, ele chegou aí a Moscou, tá? Robert Fico chegou aí até Moscou, conversou lá, conversou com Zelensky, conversou depois foi a Moscou, conversou com Putin, pedindo uma solução, um intermédio para tentar negociar. Ele disse que serviria de negociador, pelo menos para esse caso do gás, que era um caso mais urgente. Não houve acordo, Zelensky disse que não queria papo, tá? Tem o caso de Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, que também vai no mesmo caminho, está com problemas com o gás. Outros países também estão enfrentando. Eu vou mostrar até no mapa aqui. Como eu sou muito visual, você também deve ser, né? Então, aqui está a Ucrânia. Detalhe, aqui está mostrando a Ucrânia não ocupada, tá? Mostrando todo o território ucraniano aqui. E vizinho, nós temos a Moldávia, que é um país, tem uma região específica aqui, que é uma região separatista chamada Transnistria, está sofrendo muito. A indústria já parou deles lá, não está mais funcionando. Então, Moldávia está tendo problema. Aí vem Hungria, Romênia também, tá? Hungria, apesar de que a Romênia recebe suporte russo via navio, então tem essa vantagem. Já a Hungria não tem por onde o que fazer, não tem o que fazer. Então, Eslováquia e Hungria estão com um problema seríssimo quanto a isso. Seríssimo mesmo, tá? De falta de gás. Mais para cá nós temos a Áustria e a República Tcheca, né, que também está com problema quanto a essa questão do gás, apesar que eles recebem suporte vindo de outros países, dá outras conexões, né? A própria Alemanha, a própria França, Bélgica, Reino Unido, mais aqui acima, recebem gás de outros lugares, de outros países. Tem essa região aqui, agora eu vou pedir desculpa, eu não lembro agora qual é o país daqui, dessa região báltica. Eu não lembro se é Suécia, se é Noruega, não lembro quem é Finlândia. Qual desses países aqui acima que tem uma certa quantidade de gás e que está cedendo, né? Cedendo que eu digo, está vendendo a um preço. Porque você precisa entender que por que o problema está tão grave também? É que o gás russo foi feito uma negociação para os europeus a um preço mais acessível, abaixo do mercado. Então imagina só, agora então, eles passam a ter uma escassez de gás, uma quantidade menor de metros cúbicos chegavam, mas aí vem o gás americano que, segundo os portugueses, uma reportagem da CNN de Portugal, chega a ser 5 vezes mais caro do que o gás russo. E aí tem esse outro gás que eu falei, que eu não vai me falhou a memória, eu não lembro se é Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, um desses países que tem gás, que também é um pouco mais caro, não é tão caro, mas é um pouco mais caro. Existe o apoio russo de petrolíferos, de embarcações de uma forma geral, mas é mais caro o processo. Então o gás
chega mais caro. Então esses países europeus estão sofrendo muito e a Ucrânia está perdendo apoio, porque aí é uma questão de tempo. N Imagina só, estamos no período de inverno, inverno intenso, então precisam consumir uma quantidade grande de gás, porque os aquecedores lá deles precisam estar todo vapor produzindo, né, para poder aquecer. Tem as fornalhas, tem todo o equipamento. Então já está havendo todo um problema, em breve vai piorar esse problema, que é estão dando férias coletivas ao pessoal. Na Alemanha, teve fábrica que fechou e não volta mais. A Volkswagen é um exemplo, tá, ano passado. Então, a Europa não está tão bem assim. E aí um momento em que a Ucrânia quer mais apoio financeiro, quer apoio de equipamento militar, hoje a Europa está, de uma forma geral, está no limite de proteção. Evidentemente a Rússia está enfraquecida com todo esse embate, mas se a Rússia do nada, entre aspas, resolvesse atacar alguns países europeus, esses países sucumbiriam em 30 dias, 40 dias, porque eles não têm proteção suficiente antiaérea e coisas do tipo, principalmente para alguns equipamentos russos. E se ele usar o Orestik, aí sim que ficaria pior, porque não tem nenhum tipo de defesa. Então, a situação é tensa, tá? E há uma tendência natural de a população, de uma forma geral, da Europa ir ganhando cada vez mais a ideia de não querer ajudar mais a Ucrânia. Estão começando a fazer uma conexão a outra e o bode expiatório da vez estão sendo os ucranianos. Fora o caso que a partir de 20 de janeiro, Trump já avisou que as torneiras vão começar a fechar para a Ucrânia, já que, segundo Trump, os Estados Unidos têm outras preocupações e que não têm interesse de continuar alimentando o moedor de carne Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia. Vamos ver cenas do próximo capítulo, mas já fica aí. Já fiquem atentos que a revolta de alguns países europeus tendem a aumentar a quantidade à medida em que o frio persiste, o gás acaba e que a Ucrânia precisa de mais apoio militar e financeiro.